E aí, galera do nono ano, tudo em paz? Vou aqui tentar, através do improviso, fazer uma breve revisão para vocês sobre o assunto que a gente estava vendo antes da nossa paralisação, que é exatamente aqui sobre o Japão. Vamos lá? Primeira coisa que a gente viu foi a questão da principal característica física do Japão. O que é que o Japão é? Ele, na realidade, é um arquipélago, basicamente formado por 4 ilhas, né? Aquelas lá que vocês adoram quando eu digo o nome: Honshu, Shikoku, Kyushu e Hokkaido. Mas mais do que a questão do nome, o que é que a gente não pode esquecer para a nossa prova é exatamente a questão de onde o Japão está localizado. Aquele famoso Círculo de Fogo do Pacífico. Por que é que essa área ela tem essa denominação? Pela grande quantidade de vulcões ativos e pela intensa questão tectônica que essa área ela possui. A gente viu durante as nossas aulas que o Japão ele tem como característica uma grande quantidade de vulcões, uma grande quantidade de terremotos. Dentro da nossa aula a gente lembrou aquele último de 2011 que, além da questão do terremoto, nós tivemos a sequência de um tsunami que varreu aquela área de Fukushima, inclusive chegando nas usinas nucleares, o que também gerou um desastre nuclear. Então a gente não pode esquecer, hein? Círculo de Fogo do Pacífico, uma grande quantidade de vulcões ativos e também uma intensa atividade tectônica. Inclusive na aula eu lembrei para vocês que o cartão postal do Japão é exatamente um vulcão coberto de neve, que é o Monte Fuji. Depois dessa questão tectônica, a gente foi exatamente para a questão da indústria japonesa. E aí, dentro desse contexto, a gente não pode esquecer o nome desse cara, ó, ele está até em negrito para a gente aqui. A gente sabe que a produção industrial japonesa, a chegada do Japão na indústria, ela tem que ser dividida antes e depois do Meiji. Inclusive, vocês vão estudar isso aí como a Era Meiji mais lá para frente, inclusive até em história com João Paulo. O que foi que o Meiji fez? Já na passagem do século XIX para o século XX, né, o que foi que ele fez? Naqueles setores em que o capital privado não tinha entrado ainda, ele entrou com capital estatal e deu início a um processo industrial estatal dentro do Japão. Lembrando, somente naquelas áreas em que o capital privado ele não tinha entrado ainda. Foi exatamente esse processo gerado pelo Meiji que deu origem aos zaibatsu japoneses, né? Grandes corporações industriais que ainda hoje existem no Japão. Na sala a gente deu um exemplo marcante da Mitsubishi. E onde é que o Meiji entra nessa história, além dele ter feito as empresas estatais? Depois de ter equilibrado essas empresas, ele praticamente entregou essas empresas para o capital privado. E o capital privado japonês tomou conta dessas empresas e deu origem a todo esse grande processo industrial que o Japão tem hoje. Então, a presença do Meiji dentro da economia japonesa, ela foi fator preponderante para essa questão da indústria japonesa ter chegado no ponto que ela chegou hoje. Depois a gente viu aquela virada da moeda no Japão, que é exatamente quando ele deixa de ser um país imperialista e passa a ser um país dominado. Como assim imperialista? A gente trabalhou em sala a questão do Japão, ele sempre ter sido um país bélico, ele sempre ser um país que estava muito interessado em outros territórios. Não se esqueça do exemplo da invasão do território da Manchúria, não esqueça do exemplo do território invadido também em relação à Coreia. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão ele teve o peito de atacar uma base americana dos Estados Unidos, uma base da Marinha Americana no Havaí, que é exatamente Pearl Harbor, né? Comentamos em sala que isso gerou até um filme. E depois desse ataque, ele praticamente forçou que os americanos entrassem na Segunda Guerra Mundial por volta de 1941. E o que foi que aconteceu? Depois do ataque de Pearl Harbor, a resposta americana em relação aos japoneses foi um dos episódios mais marcantes da história do planeta, que é exatamente a questão das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, onde o território japonês ele foi praticamente devastado não só nessas duas cidades, mas de uma maneira geral, porque a economia do Japão, após a Segunda Guerra Mundial, ela entrou em decadência. E aí ele sai de um país imperialista para um país dominado. Não se esqueçam, ainda hoje o Japão ele não é bem visto entre os seus vizinhos asiáticos, exatamente por causa dessa questão das invasões. Beleza? E aí a gente viu a questão da recuperação japonesa. Apesar do livro não falar, eu citei para vocês a questão do Plano Colombo. Os americanos eles são interessantes, né? Eles têm aquela política do bate e depois eles assopram.
Isso aconteceu com relação à Europa, no plano Marshall, e também aconteceu com relação ao Japão. No caso do Japão, nós tivemos a questão do plano Colombo. O mesmo dinheiro injetado pelos americanos na Segunda Guerra Mundial para a Europa, a mesma coisa foi feita para o Japão. Talvez não em termos de valores, certo? Só que assim, dentro dessa questão da recuperação, os americanos eles implementaram através do 6S a questão da reforma agrária. O Japão ele sempre foi um país de grandes propriedades e o exército norte-americano implementou a reforma agrária no Japão. Agora, um fator preponderante que foi super importante para essa recuperação japonesa foi o próprio nacionalismo do japonês. O japonês ele sempre foi muito patriota. Falamos em da questão dos kamikazes, os pilotos na Segunda Guerra Mundial, que eram voluntários para pilotar aviões cheios de explosivos e se jogavam em cima dos alvos. Isso aconteceu também em Pearl Harbor. Então, esse nacionalismo, gente, ele foi super importante para que o Japão ele se recuperasse. Ou seja, o trabalhador japonês ele se sujeitou a trabalhar mais e ganhar menos. O japonês, como a grande maioria dos orientais, eles são muito organizados, né? Eles são muito cri-cris com relação a essa questão de organização, questão de horário, né? A questão de produção. E aí, gente, o que é que a gente viu? A gente viu aqui, ó, alguns aspectos ligados aos valores dos japoneses, beleza? Como, por exemplo, aquelas empresas, como foi que as empresas fizeram? Elas foram atrás da mão de obra jovem ainda, saindo do curso universitário, saindo do centro de pesquisas. Outro ponto, a questão de ser muito comum o filho trabalhar na mesma empresa que o pai. Ou seja, ele já tem o emprego dele assegurado, mesmo antes dele nascer. O trabalhador japonês é muito comum passar praticamente a vida toda numa empresa só. Ele se fideliza à empresa que ele trabalha. Diferentemente do Brasil, lá no Japão, não existe sindicato por classe. Os sindicatos eles são dentro da própria empresa, né? Onde o patrão e o funcionário se reúnem para decidir como é que vai ser essa questão dos futuros aumentos, certo? Então, essa questão do nacionalismo ajudou demais a essa recuperação do Japão. E aí, dentro desse processo industrial, se gerou muita poluição. Por quê? O primeiro momento da indústria japonesa foi baseado na questão da siderurgia, da metalurgia, através da importação de matéria-primas que eles não possuíam. Isso, infelizmente, gerou uma poluição muito grande para os japoneses. E aí vem a questão da tecnologia e bens de consumo. Toda aquela festa que o Japão fez no pós-Segunda Guerra, através do Plano Colombo, infelizmente, ela começa a se esgotar. Porque o Japão ele começa a levar algumas pequenas pancadas dentro da própria evolução econômica do planeta a partir da década de 70, como, por exemplo, a desvalorização do dólar em relação ao iene. Professor, por que é que isso foi ruim? A partir do momento que o iene valoriza perante o dólar, a moeda americana ela fica mais cara e aí vai ficar mais difícil para o americano comprar o produto japonês, que era quem mais comprava. A questão do preço do barril de petróleo, que ele teve 3 crises somente na década de 70. E o Japão sempre precisou comprar petróleo, porque ele praticamente não tem recurso natural. A questão da própria população começar a contestar um modelo de desenvolvimento que estava sendo implementado dentro do território japonês. Um modelo que estava tirando a cultura japonesa, estava trazendo muita coisa de fora para dentro do território japonês. A própria questão da poluição, os imóveis eles começaram a ficar muito caros, né? E você gera a questão da especulação imobiliária, né? Você sabe que as moradas japonesas elas são praticamente todas verticais, é muito difícil você ter moradia horizontal devido à quantidade de pessoas, porque o Japão ele é um pouco maior do que São Paulo, mas ele tem mais de 130 milhões de habitantes, então fica muito difícil você, né, morar dentro do território desse aí. Depois, né, vamos passar aqui pela megalópole, não é tão importante para nós, e a gente viu esse modelo esgotar. Por que é que o modelo japonês esgotou? Que modelo era esse? Era um modelo de exportação. Então assim, o japonês ele produzia e vendia, produzia e vendia. E aí o que foi que aconteceu? Os outros países observaram, gente, que essa era a chave. Ou seja, eu produzo, eu exporto, eu produzo, eu exporto. Eles valorizam a minha moeda perante a moeda dos meus compradores, dou mais poder de compra para eles, eles cada vez mais começam a comprar os meus produtos. Por que esse modelo esgotou? Porque os parceiros econômicos do Japão
começaram a fazer a mesma coisa. E mais, começaram a exigir do Japão que ele também comprasse produtos. E de que maneira eles forçaram o Japão a fazer isso? É muito simples. Começa a colocar uma quantidade de imposto. Vamos pegar o exemplo dos Estados Unidos. Foi o que os americanos disseram. A gente continua comprando produto seu, mas você também tem que comprar produto nosso. E essa prática, gente, fez com que o modelo japonês esgotasse. Ou seja, o japonês, a partir desse momento aqui, deu o pulo do gato. Ou seja, ele deixa de produzir aquela questão, principalmente da siderurgia, da metalurgia, e vai para aquilo que ele tinha de melhor, que era a sua mão de obra, que além de qualificada, era uma mão de obra bem mais barata em relação à mão de obra de fora. E aí o Japão ele começa, né, a implementar aqueles produtos de alta tecnologia. E também ele começa a investir em outros países. Esses países vocês sabem de qual é salteado, a gente viu no ano passado. O Japão começa a investir naquilo que a gente ficou conhecido como tigres asiáticos. Taiwan, Singapura, Hong Kong, Malásia, beleza? Outra coisa que a gente viu, a questão da indústria armamentista. Uma das exigências do Plano Colombo, implementado pelos americanos, era que os japoneses eles se desmilitarizassem. Isso foi feito, o Japão ficou sem exército, foi investir na educação da população, colher uma mão de obra altamente qualificada, uma mão de obra altamente organizada. Mas, no começo aqui dos anos 90, principalmente devido à questão da Guerra Fria, o Japão ele começa a investir novamente na sua indústria armamentista, exatamente devido à questão, principalmente do avanço da China. Uma população de 1 bilhão e quase 400 milhões de habitantes, né? É um país altamente militar e que é inimigo do Japão, não em termos de parceria econômica, né? Mas ainda tem muitos resquícios ainda da Segunda Guerra Mundial. Outro impasse é a questão da energia nuclear. Como o Japão ele não tem nenhum tipo de recurso, como o Brasil tem, minério de ferro, petróleo, carvão mineral, o Japão ele investe na energia nuclear. E a gente sabe que essa energia ela tem um porém. Ela, apesar de ser energia limpa, que não requer muito espaço, ela tem a questão do seu perigo, o perigo de acidentes, como aconteceu em Fukushima em 2011, e principalmente a questão do lixo atômico, onde você tem a geração de plutônio, onde é que você vai guardar esse tipo de material. Então, o que é que acontece? Hoje, o Japão ele se vive nesse impasse. A grande maioria dos países que trabalham com esse tipo de energia estão deixando, estão procurando energias alternativas, mas o Japão ainda não tem como fazer isso, até porque ele não tem recurso. Então, hoje a energia nuclear é um impasse para o governo japonês. E para fechar, era só isso aqui que faltava para nós, a questão do envelhecimento da população. Primeira coisa, qualquer vídeo que você vê do Japão, você vê a grande quantidade de idosos. Por quê? A expectativa de vida japonesa ela sempre foi muito grande, principalmente após a questão da Segunda Guerra Mundial. E hoje, a taxa de natalidade do Japão ela é inferior à taxa de mortalidade. Então, nós temos menos 0,8 de nascimentos para 0,8 de nascimentos para 0,9 de mortes. Então, você vai ter uma defasagem de menos 0,1. Ou seja, a quantidade de pessoas que estão nascendo no Japão é inferior à quantidade de pessoas que estão morrendo. Ou seja, o Japão hoje ele é um país velho. E o Japão ele se vê nesse dilema. Olha a diferença da pirâmide etária do Japão na década de 60 para uma projeção 2000 e... Aqui quanto, Camila? 50. 2050. É a luz aqui, galera. A luz da câmera aqui me deixa um pouco sem visão aqui. Então isso aqui ó, é uma projeção. Essa aqui é de 2014. Beleza? Essa aqui é de 2014. O que é que a gente observa? Essa aqui da década de 50, ela realmente é uma pirâmide. Ó. Jovens, adultos, praticamente sem idosos. Olha a quantidade de adultos que nós temos, mas onde é que está o problema? A falta de jovens. Então, é uma população velha, uma população que não está se renovando. Como é que esse cara que já está aqui na fase adulta, que vai chegar na faixa etária dos idosos, ele vai se aposentar? Como é que ele vai conseguir se aposentar se não vai ter ninguém nascendo para se transformar em adulto e produzir? Porque o cara que está aqui em cima, quando ele se aposenta, ele recebe não daquilo que ele contribuiu, mas disso aqui, ó, é essa galera que está contribuindo. A faixa etária dos adultos, ela tanto sustenta a faixa etária dos jovens, como sustenta através dos seus benefícios a faixa etária dos idosos. Então, é um dilema para o Japão e eles estão preocupados com
uma possível quebra na Previdência Social. Tranquilo? Então, gente, ó, era isso aí, tá certo? A gente está gravando aqui, vocês viram que eu pedi para a Camila me ajudar, a gente está gravando aqui na base do improviso. Eu espero que ajude vocês. Tem lá um TD que eu coloquei para vocês antes da gente sair, né, sobre essa questão aí do vírus. Tem um TD lá. Eu estou gravando aula para todas as minhas turmas, sexto, sétimo, oitavo e nono. Eu estou aqui, são 2h15 da manhã, estou terminando a aula de vocês agora, com todo o esforço do mundo, tá certo? Tá tudo fechado aqui em casa. A gente fez esse esforço aqui porque tinha que esperar, né, o prédio aqui acalmar e tudo. Então assim, eu vou colocar essa aula no YouTube, procurar pelo meu nome, certo? Sei que tem vários que vão aparecer lá, mas não tem como vocês errarem no meu canal, mas não vão se acostumando não, viu? Então eu vou colocar essas aulas aqui, tá certo? E quarta-feira eu vou estar lá no portal tirando as possíveis dúvidas de vocês. Um abraço a todos, fique com Deus e principalmente fique em casa. Tchau!